E aí, moçada do segundo ano, beleza? Vamos aqui para o nosso vídeo 4 de 6 vídeos, né? Então, a gente está quase finalizando. Vamos para a questão 13 a 16, de 24, né? Então, nós estamos quase lá. A gente vai falar de terceiro mundo, as características do terceiro mundo, que também fala de capitalismo e também. O que é que vai ter nesses slides? O conceito de terceiro mundo, a origem da expressão, característica dos países subdesenvolvidos, essa aí é a sigla PVDs, os fatores de subdesenvolvimento, as conferências realizadas e as regiões abrangidas, que foi América Latina, África e Ásia, tá? O que é o terceiro mundo? A expressão terceiro mundo surgiu no início dos anos 50, designando um conjunto de territórios que não faziam parte dos mundos desenvolvidos, sendo estes os capitalistas e o socialista. Nós tivemos várias nomenclaturas, né? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Depois a gente teve ricos e pobres, depois desenvolvido e subdesenvolvido. Primeiro mundo era dividido em leste e oeste, que foi durante a Guerra Fria, e depois da Guerra Fria a gente tem um mundo dividido em norte e sul, que é uma divisão econômica e não geográfica. O conceito abrange países que então se designavam subdesenvolvidos, que encontram-se abaixo do nível de desenvolvimento considerado aceitável. Na atualidade, designados países em via de desenvolvimento. Os países em via de desenvolvimento, eles são os países emergentes, que têm a sigla de BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses são os países emergentes. Essas nações não tinham conseguido resolver os seus problemas básicos, ou seja, dificuldades na área da educação, alimentação, saúde e da maioria dos seus habitantes. É a estrutura básica de uma população, né? Esses países não têm. E aí eles medem o índice de desenvolvimento humano, que quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais longe de 1, do número 1, pior é. Aqui, ó, países desenvolvidos, capitalistas e socialistas, e o terceiro mundo. Ele coloca Ásia, África, América Latina, que são ex-colônias. Quando ele fala recente independência, é porque os outros países têm muitos e muitos anos que são independentes. Qual que é a origem desse conceito? Provém do francês Albert Salvi, que propunha a ideia de um terceiro mundo inspirado no terceiro estado usado na Revolução Francesa. Os países membros deveriam unir-se e revolucionar a Terra, tal como os revolucionários da França. Característica desses países subdesenvolvidos na economia: rendimento per capita baixo. Essa palavra per capita, ela significa por cabeça. Mão de obra desqualificada, igual eu já falei nos outros slides. O Brasil tem muito e muito emprego. O que não tem é mão de obra qualificada. Então, mão de obra desqualificada, que é uma das características. Por isso que o nome do salário das pessoas é salário mínimo. Por que elas não recebem o máximo? Porque não tem qualificação. Exportação de produtos de baixo valor e endividamento externo. Outra característica demográfica: elevado crescimento. Os países considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é de economia emergente, não tem política de natalidade. Por isso que a gente tem problema sério de falta de leitos em UTI, falta de leitos em hospital, falta de vaga em creche, berçário, escola, colégio. Por quê? Porque não sabe o número de pessoas que tem. Se tivesse um controle populacional, falasse, ó, cada mulher pode ter no máximo, estourando 2 filhos, aí não teria esse problema. Taxa de mortalidade infantil elevada, lembrando que quando leva esse nome, taxa de mortalidade infantil, é que a criança morre até 12 meses, que diz que é 1 ano de idade. Ué, mas se ele tiver 5 anos, 2 anos, 3 anos, ele é criança, mas aí entra só na mortalidade. Mortalidade infantil é quando a criança morre até 1 ano de idade. Esperança média de vida baixa. E características sociais desses países: taxa de analfabetismo alta, falta de assistência, essa assistência aqui é médica, é social, é política, pública, tudo. Más condições de trabalho, fome e escassez de alimentos generalizada, que é dentro do capitalismo chamado da classe D e a classe E. A classe D são os
pobre, pobre de marré. E a classe E são os paupérrimos, aquele que, se 12 pessoas, possivelmente o salário do mês seja uns R$ 200. Então, esse é o paupérrimo. Característica política: conflito étnico e fronteiriço, governo corrupto e autocráticos, nem tem, né? Corruptos. A corrupção não é comum no mundo inteiro, tá? Só em alguns países. Desrespeitados os direitos humanos, esse aqui também. Fatores de desenvolvimento: produto nacional bruto por habitante excessivamente baixo, o que era ainda agravado pelas profundas desigualdades sociais. Forte crescimento demográfico decorrente de altas taxas de natalidade. É o que eu falei para vocês no slide anterior. Não tem uma política de natalidade, não tem um controle de natalidade. Fatores de subdesenvolvimento: subnutrição e deficientes condições sanitárias para vastas camadas da população. Depois eu vou mostrar para vocês umas imagens dessa condição sanitária e da população, essa subnutrição. Elevada taxa de analfabetismo, e aí nós temos o analfabetismo, o político, e esse aqui é aquele que realmente não sabe escrever. Só que no Brasil, por exemplo, que é um país que não dá valor, não só o Brasil, né, alguns outros, a, a educação, se você souber desenhar o seu nome, muito ruim, e você escrever na sua identidade, você é tido como alfabetizado. E aí, quem não consegue nem desenhar o nome, que vai lá, coloca o dedo para ficar digital, esse é analfabeto. Isso no Brasil é alfabetizado. Se fosse num país como a França, que é um país de primeiro mundo, a pessoa, para ser considerada alfabetizada, ela tem que escrever um texto de no mínimo 15 linhas com coerência e coesão. O que é isso, professora? Eu comecei o texto. Eu não gosto de laranja, por isso que eu ando de bicicleta, e aí eu fui lá e tirei leite da vaca. E isso é um texto sem coerência e coesão, não tem pé nem cabeça. Aquele texto que você começa uma história e tem início, meio e fim. Isso aí é coesão e coerência. O que constituía um dos principais obstáculos ao desenvolvimento, o analfabetismo, né? Quais são os fatores? Continuam os fatores. A maioria da população ocupa-se numa agricultura pouco produtiva, pertencendo às melhores terras aos grandes proprietários, que são chamados de latifundiários. Os grandes proprietários aqui, alguns livros, autores trazem como latifundiários, ou multinacionais, que as destinavam a culturas de exportação. Cultura de exportação aqui são esses latifundiários, eles arrendam as terras deles e aí planta, por exemplo, café, algodão, soja, milho, e aí eles não vendem para dentro do Brasil, vende para fora. Então isso é para exportar, por isso que para nós está muito caro, porque é muito mais rentável para eles venderem para. Acabou o problema? Arrasta-se devido à instabilidade política, à corrupção dos dirigentes e, por vezes, às prolongadas guerras civis. O Brasil tem uma guerra civil, só que ela não é declarada. O que é a guerra civil? Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo tem a guerra da polícia contra os traficantes. E isso é uma guerra civil, ela mata mais do que uma guerra militar. Porque uma guerra militar, você está sabendo que vai entrar a tropa, vai atirar, vai ser bombardeio para todo quanto é lado, você some do lugar. Agora, a guerra civil, não. A guerra civil no Brasil ela não é declarada, as pessoas saem para trabalhar e quando volta, ela nem volta mais, porque já ganhou um tiro na cabeça, morreu de bala perdida. E isso é guerra civil. Aqui no Brasil, já vou falando, de novo, ela não é declarada, mas nós temos ela. Objetivo, a Conferência de Bandung aconteceu 18 a 24 de abril de 55, na Indonésia. Quem participou? 29 estados asiáticos, porque quando a gente fala de terceiro mundo, América Latina, que começa do México e vai até o extremo sul da América do Sul, né? A Ásia e a África. Então foi China, Filipinas, Japão, Índia, Paquistão, Turquia, Síria, Israel e os africanos, alguns, né? Etiópia, Líbia, Libéria e Egito. Tem gente que não sabe que o Egito fica na África, mas fica, viu? Apesar de que a maioria do povo é muçulmano, mas fica na África. Qual o objetivo dessa conferência? Promoção da cooperação econômica e cultural afroasiática, oposição ao que era considerado colonialismo ou neocolonialismo dos Estados Unidos, da União Soviética ou de outra nação considerada imperialista. Outro,
e a tentativa de sabotagem feita pela URSS, que significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tentou impedir a realização desta conferência, Katkei, alegando representar suas colônias, mas sua participação foi vetada. O que é neocolonialismo? Dependência econômica dos ex-colonizadores ou grandes potências após a independência política. Qual a causa disso? Dispondo apenas de matérias-primas de pouco valor e tendo de importar quase todos os produtos que necessitavam, foram obrigados a contrair empréstimos e a endividar-se. Todo mundo sabe que o continente africano e seus 50 a 52, todos eles foram colonizados por europeus e foi uma atrocidade. Neocolonialismo. Com a consequência, impedir em grande parte o arranque do desenvolvimento nos países do terceiro mundo. Aí daqui a gente vem para cá. E de cá a gente vem para cá. Desigualdades latino-americanas. Qual a solução? Impostos, regimes ditatoriais e, noutros casos, socialistas. Tentativa mal sucedida, restabelecimento da democracia em quase todos os países no ano 90. Contudo, a América Latina não se desenvolveu. Estava sujeita à tutela comercial e financeira dos Estados Unidos, sendo que a partir da década de 60 existia um agravamento das desigualdades e dos sintomas de subdesenvolvimento de muitas regiões. Desigualdade latino-americanas. Lembrando a vocês que o México, geograficamente, ele está na América do Norte. Só que sócio, histórico, político e econômico, ele faz parte da América Latina, que é a América Central, tanto a territorial quanto a insular, e a América do Sul, né? Nesses países, existe um grande contraste entre as cidades ricas, nomeadamente as capitais, e as chamadas favelas dos pobres. E aí tem essa imagem aí, ó. Isso são nas desigualdades latino-americanas. A Conferência de Belgrado, em 1961. Resultado: fundação do movimento dos não alinhados, neutralidade face ao confronto entre as superpotências. Aí de cá vem para cá. Aí, a entrada na década de 70, porque foi em 61, né? A Conferência de Belgrado. Na década de 70, os países do terceiro mundo ganham representatividade entrando na ONU. ONU aqui é a Organização das Nações Unidas. E a miséria persiste. Após a Guerra Fria, os países não recuperaram o desenvolvimento esperado, sendo que permaneceram deste modo até os dias de hoje. Todos os países que tiveram a colonização de exploração, eles nunca ainda chegaram ao patamar de desenvolvidos ou altamente industrializados, só os países que tiveram a colonização de povoamento. Porque de povoamento, o povo chegou para ajudar o local, para acrescentar. E de colonização de exploração, chegou para retirar tudo. A gente pode ver pelos ciclos econômicos que o Brasil teve, não só o Brasil, né? Então, nenhum desses que teve a colonização de exploração ainda chegou ao patamar de desenvolvido ou altamente industrializado ou rico. Tanto faz os três nomes, é a mesma coisa. Olha as imagens aí. Olha isso. A morte aí, né, de 20 mil pessoas ao dia. E isso aí é a subnutrição, ó. Olha só, isso aqui parece uma imagem na Índia, porque na Índia as vacas são sagradas. Enquanto elas produzem o leite, ou seja, elas estão paridas, elas ficam no quintal das casas. Quando elas secam o leite, elas são soltas na rua e ninguém mexe nas vacas. Olha essa aí, essa imagem desse chinelo aí, ó. O menino pegou duas garrafas PET, duas não, uma, né? Partiu ao meio, furou e fez um chinelo. Olha aí. Esses meninos próximos de uns tanques parecendo que tem água, é porque existem lugares na África que hoje, antigamente eles tinham direito de 1 litro de água ao dia.
E algumas melhoraram muito. Esses lugares, alguns lugares passaram de 1 litro para 2 litros de água ao dia. Você pode gastar com tudo que você quiser, contando que cada pessoa tem 2 litros de água ao dia. Olha essa favelização aqui, ó, no Brasil é a coisa mais comum que existe. É justo? E aí ele mostra, né, toda essa subnutrição, essa pobreza. Olha só essas pessoas. Tem umas imagens que eu não quis colocar, que são umas crianças se arrastando, tipo essa aqui, ó. Ela se arrastando próximo a lixos, só que ela já quase morrendo. E os abutres, aqui nessa imagem aqui tem um abutre, ó. É tipo, sei lá, um abutre, um urubu, eu não sei onde é essa aqui. Mas os da África não tem urubu, lá tem abutre. E eles esperam somente a pessoa terminar de cair para eles começarem a comer. Sabendo vocês que eles começam pela parte mais mole, né? Então eles começam comendo os olhos. E essa aí fecha as nossas imagens. Vamos questão 13. Explica o significado do termo terceiro mundo, relacionando-o com as características dos países que assim são denominados. Terceiro mundo reúne os países capitalistas subdesenvolvidos, caracterizado pela dependência tecnológica e financeira, grandes desigualdades sociais internas, maioria da população rural ou problemas como o êxodo rural intenso, já apresentando maioria da população urbana. Lembrando a vocês que as pessoas da zona rural é que produz toda a alimentação da zona urbana. Então, se o povo sair tudo da zona rural, que vocês gostam de chamar de roça, ninguém come mais, né? Predomínio do setor primário, que o setor primário aqui é a zona rural, né? Na economia, níveis elevados de analfabetismo, mortalidade infantil, que é quando a criança morre até 1 ano de idade, reduzida expectativa de vida, hoje já deu uma aumentadinha, por exemplo, os homens estão vivendo mais ou menos até os 65 anos e as mulheres até os 70. Existem lugares no continente africano que a expectativa de vida é 50 anos mulher, 40, 42 homens. É quando eles vivem mais. Não, mas eu sei de gente lá que viveu até 90. Não estou dizendo que todo mundo vai morrer até isso, não, mas a grande maioria vai até essa idade. São poucos industrializados e seu IDH é baixo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Essa é a resposta todinha, tá? Não vem com X para mim não, que eu tô olhando as questões de vocês. 14. Compare a Guerra Fria com a nova ordem mundial quanto à disputa que se verifica entre os líderes mundiais. Durante a Guerra Fria, as superpotências enfrentaram-se em uma disputa geopolítica e ideológica buscando ampliar suas alianças no mundo e expandir o controle sobre locais estratégicos. Procuraram consolidar e ampliar o domínio de seus respectivos sistemas, como o capitalismo e o socialismo, e na nova ordem mundial há uma disputa pelo controle de mercados consumidores entre as potências econômicas, né? Por isso que depois da nova ordem mundial a gente tem uma multipolaridade, na verdade uma unimultipolaridade. Multipolaridade porque vários países são ricos e unimultipolaridade é porque os Estados Unidos hoje ele detém o maior número de armamento bélico de todas as nações. A disputa é comercial e envolve a adoção de práticas protecionistas como tarifas alfandegárias e barreiras sanitárias. O que é isso? Protecionismo. Por exemplo, dentro dos Estados Unidos existem alguns produtos que somente os norte-americanos lá dentro vão comer ou vão comprar. Não é permitido vender para outros países, somente os norte-americanos usam desses produtos. São vários, então isso é protecionismo econômico. Os blocos comerciais lutam para proteger seus mercados e disputam a hegemonia mundial. O mercado tende a gerir e regulamentar todas as atividades humanas. Até há pouco, certos campos, cultura, esporte e religião, ficaram fora de seu alcance e agora são absorvidos pela esfera do mercado. Olha a palavra mercado. Toda vez que você vê essa palavra, está falando o sistema econômico capitalista. Os governos confiam cada vez mais nele, abandono dos setores do Estado e privatizações. No texto, é apresentada uma lógica que constitui uma característica central do sistema socioeconômico
capitalista. E a última, leia com atenção. 1. A classe do proletariado se define durante a fase do capitalismo industrial como a separação entre a força de trabalho e os meios de produção. Ok. 2. O aumento da oferta de mercadorias e serviços em relação à procura provoca o aumento de seus preços. A oferta de mercadorias e serviços em relação à procura, né? O aumento. Gente, só aumenta se a procura for grande. Se a oferta for grande, for maior do que a procura, os preços não vão subir, vão baixar, na verdade. Então, essa é falsa. 3. A expansão do socialismo durante o século XX ocorreu em alguns países como Cuba e China, através de processos revolucionários. Quais estão corretas? Acertou quem falou. 1 e 3, letra B de bochecha. Beleza? Até o nosso vídeo 5.